Querido irmão, querida irmã, minha saudação de paz e bem. Eu recebi uma série de perguntas via WhatsApp e consultando-me, querendo saber, ouviram falar vagamente sobre o ano jubilar. Certamente isso já está bastante difundido, seja aqui na Arquidiocese de Goiânia, seja por todas as dioceses do mundo, as conferências episcopais e principalmente o Vaticano tem feito toda a divulgação sobre isto. Mas caso você ainda não tenha acessado, eu estou aqui então respondendo as questões que me foram enviadas e as faço em forma de áudio para que fique mais fácil de esclarecer, fique um pouco mais longa talvez a exposição, mas apenas para ajudá-lo nisto. E eventualmente, se tiver que compartilhar por WhatsApp, pode lhe ficar mais fácil. Isso também, portanto, é um modo de facilitar a comunicação. Desde já, eu desejo orientá-lo a também aprofundar o tema, não só por este áudio, mas por três fontes importantes. Uma, quem é aqui da Arquidiocese de Goiânia, é só acessar o site e lá tem uma orientação, ou várias orientações específicas sobre o ano jubilar. Também pode ser procurado em sua diocese, se não for aqui da Arquidiocese de Goiânia, certamente tem toda a orientação também no site de sua diocese. Há também o site da CNBB com as orientações e, particularmente, a bula do Papa Francisco, Spes não confunde, a esperança não decepciona, a esperança não engana, é a bula sobre o ano jubilar. Então, essas três orientações poderão ajudá-lo com muito mais fundamentação a compreender sobre o ano jubilar. Uma das perguntas que me foi enviada foi: o que é o ano jubilar? A palavra júbilo, claro que você sabe, significa alegria, regozijo, felicidade. Se observar, ela tem um fundamento bíblico. Para os hebreus, antigamente, se você for olhar lá no livro do Levítico, é citado o jubileu. O jubileu era uma festividade realizada a cada 50 anos para os hebreus. E eles haviam fixado esse recorte temporal, este ano jubilar, evocando o ano da libertação, uma memória do Êxodo, o recordar da Páscoa, da passagem da escravidão para a terra da liberdade. E claro que, em evocando isto, também a celebração, um repensar de tudo que eles haviam passado e um reconstituir-se, reconfigurar-se. Então, a cada 50 anos, o projeto era dedicar um ano para um tempo de descanso, de repouso também da terra, de perdão das dívidas, de devolução das terras arrendadas, ou que haviam sido concentradas por questão de dívidas, também um tempo forte de partilha e, sobretudo, um tempo de reconciliação e de perdão do povo de Deus. Na igreja, no cristianismo, na igreja católica, se retoma este sentido bíblico do Antigo Testamento e ele é ressignificado. Então é sempre evocado como o ano da graça. E ele, sobretudo, lembra o tempo da encarnação de Jesus Cristo. Então nós estamos há 2025 anos da encarnação do Verbo feito carne, Deus feito humano, como nós, arma tenda entre nós, vem habitar no meio de nós. Então, esse evocar de Jesus, que vem a este mundo e se faz carne, se faz humano, se faz homem como nós, pois é o tempo da encarnação. E sempre se evoca isto. Na Igreja Católica, o primeiro jubileu foi anunciado pelo Papa Bonifácio VIII, no ano 1300, portanto faz bastante tempo, não é?
E os anos jubilares, desde então, têm sempre em comum os seguintes aspectos. Tem uma bula de convocação feita pelo Papa. O ano jubilar sempre tem uma temporalidade, era a cada 100 anos, 50 anos, e depois a cada 25 anos. Sempre tem em comum os anos jubilares uma peregrinação e a frequência aos sacramentos, sobretudo o sacramento da confissão e da Sagrada Comunhão. Também tem em comum a oração pelo Papa e a concessão de uma indulgência plenária. Os jubileus, mais recentemente, eles são ordinários ou extraordinários. Ordinário no sentido de uma regularidade temporal. Então, os jubileus que ordinariamente vem acontecendo é a cada 25 anos. Portanto, o último jubileu ordinário aconteceu no ano 2000. E já no ano 2000, o grande jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II dirigiu-se às crianças e aos jovens daquela época e os destacou como os protagonistas do jubileu 2025. Então, eram pequenos ou muito jovens, e claro que 25 anos se passariam, e eles hoje são os adultos do presente e que protagonizam, sobretudo, este jubileu deste ano. Então, tem os jubileus ordinários a cada 25 anos, depois tem jubileus extraordinários, que acontecem em ocasiões extraordinárias, especiais. Por exemplo, nós tivemos o ano de 2015, que foi o jubileu extraordinário da misericórdia. O jubileu sempre é um convite para renovar-se. Então, implica o aprofundamento do relacionamento com Deus, com os outros e com toda a criação. Destaco aqui também, este ano, aqui no Brasil, a campanha da Fraternidade sobre Ecologia Integral, e que nos evoca toda a obra da criação. Então, reconsiderarmos também a questão da ecologia integral como um componente vinculado ao marco do Jubileu 2025. O Jubileu também é uma renovação espiritual, uma disposição de recomeços, recomeçar-se permanentemente. E também, claro, é um tempo especial de reflexão, de reconciliação e de penitência. O ano jubilar de 2025, como eu falei, ele teve uma bula do Papa Francisco. Essa bula chama Spes non confundit, a esperança não engana, a esperança não decepciona. E dois destaques, dentre muitos outros, escritos nesta bula, o Papa fala que diante das crises sociais e das crises espirituais, a esperança não é uma ilusão. A esperança tem o poder de transformar e de renovar. E é claro que não se trata de só pequenas esperanças cotidianas, mas da grande esperança que nós temos, que é a esperança em Jesus. Ele é a nossa esperança. E outro ponto grande destacado nesta bula papal é sobre a paciência. E a paciência como uma virtude, aliás, uma virtude rara deste ritmo acelerado dos dias atuais, em que somos acostumados a querer tudo instantaneamente, tudo em alta velocidade, a importância da esperança e da paciência, das grandes esperas, de ir cultivando-se no tempo, de aguardar o tempo certo. O tema do Jubileu 2025 não podia ser outro senão Peregrinos de Esperança. Também o período jubilar, de quando a quando vai a este jubileu? Ele começou no dia 24 de dezembro do ano passado, 2024, e ele vai até o dia 6 de janeiro de 2026. Então, o tempo já vai correndo, nós já estamos no mês de fevereiro,
entrando para o mês de março, e já estamos, portanto, com praticamente 2 meses do ano jubilar. Há muitos eventos do ano jubilar, eventos que estão acontecendo em Roma, eventos em todas as dioceses, e nós aqui da Arquidiocese de Goiânia também tem uma listagem grande, vocês poderão consultar o calendário das peregrinações jubilares de várias categorias, setores, instantes especiais de peregrinação jubilar. Inclusive, nós teremos uma peregrinação que é para toda a Arquidiocese de Goiânia. Iremos fazer esta peregrinação, esta romaria, à Trindade, e ela é sob o marco do ano jubilar. Teve algumas consultas sobre também indulgência plenária. Então, a própria bula e depois a nossa arquidiocese, e afinal, tem todas as normas sobre a indulgência plenária, as orientações. Quais são as condições que são apresentadas para obter a indulgência plenária? 1. Sentir arrependimento sincero. 2. Excluir o apego ao pecado. 3. Ser movido pela caridade. 4. Confessar-se. 5. Receber a Sagrada Comunhão. 6. Rezar pelo Papa. 7. Peregrinar a locais sagrados. São os casos de peregrinação que podem ser em Roma ou na sua diocese. Nós aqui em nossa arquidiocese tem a listagem dos lugares onde tem as igrejas escolhidas para locais de peregrinação. Depois, praticar penitência e realizar obras de misericórdia. Então, falei dos locais de peregrinação, para quem é da Arquidiocese de Goiânia, 12 locais que foram listados. 1. A Catedral Metropolitana, fica aí no centro de Goiânia. Depois, o Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Matriz de Campinas. 3. Terceiro local, Santuário Basílica Sagrada Família. 4. Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. 5. Igreja Matriz de Trindade. 6. Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida em Aparecida de Goiânia. 7. Igreja Paroquial Nossa Senhora de Assunção. 8. Igreja Paroquial Nossa Senhora Aparecida e Santa de Viges. 9. Igreja Paroquial Santana, em Inhumas, município de Inhumas. 10. Igreja de Todos os Santos, município e a cidade de Senador Canedo. 11. Vila São José Bento Cotolengo, em Trindade. 12. Capela do Seminário São João Maria Vianney. Então, em todas essas 12 igrejas, ali haverá as condições também para confessar-se, para a Sagrada Comunhão. Enfim, são igrejas preparadas, sobretudo neste ano jubilar, para atender a esta peregrinação. Indo a um destes locais de peregrinação, se pode cumprir as condições para obter a indulgência plenária. Então, era isso rapidamente como informação. Eu desejo a você que tenha um ano de muita alegria, de encontro com Deus, com os irmãos e com a obra da criação, e que seja um tempo jubilar intenso de graça e de vida no Senhor. Meu abraço fraterno, paz e bem.